2023 tem sido um ano e tanto para Wes Anderson. Ele colocou nos cinemas Asteroid City, que no caso ainda está em cartaz em São Paulo e em outras capitais. E também, agora na Netflix, ele chega com vários curtas-metragens que vão ser lançados ao longo dos próximos dias. E hoje chegou lá a incrível história de Henry Sugar. História essa que é contada em 40 minutos e que vale muito a pena, sendo uma pérola colocada ali no catálogo. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa aquele like e bora conversar sobre esse filme. Aqui, em A Incrível História de Henry Sugar, a gente vai conhecer a história exatamente de quem dá o nome, ao filme, que é o Henry. Sendo que o Henry ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, o Benedict que é conhecido por ter feito Doutor Estranho. Aqui vai ter toda uma narrativa totalmente diferente, uma vez que esse personagem, ao mesmo tempo que ele está atuando, ele está narrando a própria história, mas não é uma narração voice-over, ele literalmente para e fala com a câmera, tendo essa metalinguagem. E que história é essa que ele conta? Basicamente, ele conta a história de quando ele encontrou ali na biblioteca um pequeno livro azul que contava sobre como um homem começou a enxergar sem olhar diretamente para a situação, ou seja, era um homem que conseguia, de olhos fechados, conseguia enxergar o mundo ao seu redor. Isso chamou a atenção do Henry e ele começou a praticar os métodos ali colocados e tentar aprender essa técnica. Agora, o que ele vai fazer com essa técnica, eu deixo para que vocês assistam e compreendam por si só. Essa é uma história, como eu falei, muito diferente na sua narrativa, porque quebra muitos dos padrões que a gente conhece, e a própria história fala disso em um certo momento, quando ela fala, se isso aqui não fosse uma história real, já que teoricamente é um personagem contando uma história real, o final seria mais dramático, seria assim, assim, assado, e ele vai para outro caminho depois, então ele brinca com isso, ao mesmo tempo que ele fala com a gente diretamente, a gente percebe que aquele texto ali é um texto quase que tirado, digamos assim, diretamente de um livro, e isso faz sentido porque é a adaptação de um conto. Então, muitas vezes o personagem vai estar falando algo, e ele fala, não sei o que, e eu disse tal coisa, como você leria num livro, o personagem falando, eu falei tal coisa, abre ali outra travessão e começa a fala do personagem. Então, é muito interessante ver como tudo isso conseguiu encaixar muito bem na narrativa, porque quando eu falo parece que ficaria incômodo, truncado, mas não fica. Toda a estética, o estilo aqui utilizado na narrativa é muito interessante, você fica hipnotizado e obviamente tudo isso é muito corroborado pelas atuações que são excelentes. Mas como a gente está falando de Wes Anderson, toda essa questão de estilo vai para além da narrativa, estando muito presente também em todo o cenário, em toda a estética ali da obra. Ele já conhecido pelo Fantástico Senhor Raposo e tantas outras obras muito, digamos assim, peculiares na sua estética, aqui não fica por trás. Aqui a gente tem cenários interativos e toda uma estética que lembra o próprio teatro, ou seja, às vezes o personagem está falando alguma coisa, aí daqui a pouco você escuta aquele barulho de um cenário sendo tirado e outro cenário entra de fundo enquanto ele ainda está falando, aí entra ali um figurante para poder mexer em alguma coisa do cenário, para arrumar, às vezes arrumar até a própria posição do personagem e eventualmente ele parece, por exemplo, sei lá, sentado como se estivesse flutuando, só que para isso, dar esse efeito, você consegue ver embaixo dele, digamos assim, um caixote da mesma cor do cenário de fundo, enfim, tudo remetendo ao próprio teatro, é algo lindo de se ver do início ao fim. Por isso que eu digo que A Incrível História de Henry Sugar é uma pequena pérola da Netflix, idealizada por um diretor brilhante, que é o Wes Anderson, adaptada de um conto também muito famoso, que eu não cheguei a ler, mas pelo que eu vi ali quando eu dei uma pesquisada sobre o filme, é um conto muito famoso nos Estados Unidos e em outros locais do mundo também, e que no caso conta com uma narrativa e uma estética visual de cenário totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, fazendo valer os 40 minutos que você vai se dedicar para ver esse filme. Então, recomendo demais que se assista.